Olá pessoal, vejamos aqui a resolução de uma questão de matemática da EFON envolvendo trigonometria. A soma em graus das soluções da equação trigonométrica seno de x mais a raiz quadrada de 3 vezes o cosseno de x igual a 1, contidas no intervalo de 0 a 360 graus, intervalo fechado. Vejamos quais das opções. Vamos juntar a essa equação, né, a identidade trigonométrica fundamental, que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aqui a gente repete a equação dada aí. Seno de x mais raiz de 3, cosseno de x igual a 1. Vamos adotar aqui a estratégia de isolar o seno de x na equação de baixo. Então, seno de x é igual a 1 menos raiz de 3 vezes o cosseno de x. Vamos pegar esse resultado e substituir na de cima, onde tem seno ao quadrado de x. Vamos colocar no lugar do seno 1 menos raiz de 3 vezes o cosseno de x, só que está ao quadrado. Ok? E repetimos o resto ali. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Próxima etapa, vamos desenvolver aqui o produto notável aqui, né? Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado primeiro, então 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, que dá 2, vezes raiz de 3 cosseno de x, então fica menos 2 raiz de 3 cosseno de x, mais o segundo termo ao quadrado. Tem ali a raiz de 3, quando ela vai ao quadrado fica o 3, e o cosseno de x ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Então, mais 3 cosseno ao quadrado de x. Esses três termos aqui dizem respeito apenas ao trinômio aí, ou melhor, ao quadrado da diferença de dois termos. Acrescentamos aqui o termo cosseno ao quadrado de x. Isso tudo igual a 1. Podemos juntar o 3 cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado, que dá 4 cosseno ao quadrado de x. Esse 1 aqui com esse 1 a gente pode cortar. Sobrou ainda no primeiro membro, menos 2 raiz de 3 cosseno de x. Isso fica igual a 0. Continuando, podemos aqui identificar que estamos diante de uma equação de segundo grau, na variável, digamos, cosseno de x. Então, aqui, cosseno ao quadrado de x, aqui cosseno, e ela é incompleta. Então, podemos tentar resolver por meio de fatoração. Então, colocamos aqui o fator comum em evidência. Tem um 4 e o 2 aqui, vai ficar o 2, máximo divisor, comum. Na parte do cosseno, tem cosseno ao quadrado e tem cosseno. Colocamos sempre, quando envolve potências, o de menor expoente. Então, 2 cosseno de x, que multiplica. O que vai aparecer aqui entre parênteses, aqui é o fator comum em evidência. Caso do fator comum em evidência, dos casos de fatoração. O que vai aparecer aqui dentro, entre parênteses, é o resultado da divisão de cada termo pelo fator comum. Então, quando eu dividir 4 por 2, dá 2. Quando eu dividir cosseno ao quadrado de x pelo cosseno de x, dá cosseno de x. Menos, quando eu dividir 2 raiz de 3 cosseno de x, corto 2 com 2. E o cosseno com cosseno, sobra raiz quadrada de 3. E isso aí continua sendo 0. Temos agora fatores aqui. E aí, para que um produto seja nulo, basta que um dos fatores seja igual a 0. Então, esse 2 eu posso passar dividindo 0,
vai dar 0, ok? Então ficaria só cosseno de x que multiplica 2 cosseno de x menos raiz de 3, né? Fazemos isso mentalmente. E aí, em termos de fatores, ou cosseno de x é igual a 0, ou o que está entre parênteses é igual a 0, ou seja, 2 cosseno de x menos raiz de 3. O que dá ali, né, cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Ok? E aí, temos dois valores para o cosseno. Vamos também obter dois valores para o seno. Então, voltamos para cá, que diz que seno de x é igual a 1 menos raiz de 3 cosseno de x, e substituímos o cosseno. Né? Cosseno de x, ora sendo 0, ora sendo raiz de 3 sobre 2. Então, seno de x igual a 1 menos raiz de 3 no lugar do cosseno. Vamos colocar 0, vai zerar aqui. Raiz de 3 vezes 0 dá 0, menos 0 é 1. Então, o seno, né, que é igual a 1, e o cosseno, que é igual a 0, vai ter como, né, ângulo ou arco 90 graus. X igual a 90 graus. Agora vamos pegar o segundo resultado do cosseno de x, que é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de x igual a 1 menos raiz de 3 cosseno. No lugar do cosseno de x, vamos colocar raiz de 3 sobre 2. 1 menos raiz de 3 vezes raiz de 3, 3, raiz de 9, ou de 3 ao quadrado, corta com a raiz, dá 3. 3 meios. O MMC aqui leva a menos 1 meio. A pergunta é qual é o ângulo, né, que tem seno menos 1 meio. Veja que, né, devemos lembrar da trigonometria que a função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrantes e negativa no terceiro e quarto. Então, ou é do terceiro ou é do quarto quadrante. Esse arco aí, esse ângulo aí, tá bom? Só que aí, o cosseno, no caso, é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno é positivo. Ok? Então, cosseno positivo aparece no primeiro e no quarto quadrante. Então, o quadrante comum aos dois aí é o quarto quadrante. E aí, né, a gente conclui que é 330 graus. Né, porque a gente sabe que cosseno, né, qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? 30 graus. Então, 30 graus, né, no primeiro quadrante, né, trazendo para, né, o quarto quadrante, 360 menos 30. 330 graus. E aí, temos finalmente que a soma, né, das soluções para essa equação trigonométrica dentro do intervalo fechado de 0 até 360 graus é 90 mais 330, o que dá 420 graus. Esse valor encontramos na opção E, né, desta prova, né, da EFON, desta questão de matemática da EFON. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo, né, considere inscrever-se, se você ainda não é inscrito, inscrever-se no canal. Desde já eu agradeço, tá bom? Deixe também seu like aí e, se for o caso, algum comentário possível. Aguarde as próximas videoaulas e também projeto de lives aqui no canal envolvendo resolução de questões. Um abraço a todos e até a próxima.